Olá, este é o Mais 365, um percurso diário com a Bíblia, onde caminhamos pela história da salvação e deixamos que ela dê sentido à nossa própria história. Durante 365 dias, do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, descobrimos que Deus continua a agir no tempo e na vida concreta de cada um. Eu sou o Francisco e este podcast nasce das equipas de jovens de Nossa Senhora. Lemos a Bíblia inteira um dia de cada vez, sempre sob o olhar de Maria. Hoje é o dia 217, estamos no período do exílio e vamos ouvir Isaías 55 e 56, Ezequiel 16 e Provérbios 13, 1 a 4. Isaías 55. Atenção! Todos vós que tendes sede, vinde beber desta água. Mesmo os que não tendes dinheiro, vinde, comprai trigo para comer sem pagar nada. Levai vinho e leite, que é de graça. Porque gastais o vosso dinheiro naquilo que não alimenta, e o vosso salário naquilo que não pode saciar-vos. Se me escutardes, havereis de comer do melhor e saborear pratos deliciosos. Prestai-me atenção e vinde a mim. Escutai-me e vivereis. Farei convosco uma aliança eterna, e a promessa a David será mantida. Fiz dele o meu testemunho para os povos, um chefe e um soberano das nações. Chamarás um povo que nunca conheceste, um povo que não te conhecia correrá a ti, por causa do Senhor teu Deus e do Santo de Israel que te glorifica. Buscai o Senhor enquanto se pode encontrar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio os seus caminhos e o criminoso os seus projetos. Volte-se para o Senhor que terá piedade dele, para o nosso Deus que é generoso em perdoar. Os meus planos não são os vossos planos. Os vossos caminhos não são os meus caminhos. Oráculo do Senhor. Tanto quanto os céus estão acima da terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos, e os meus planos mais altos que os vossos planos. Assim como a chuva e a neve descem do céu, e não voltam mais para lá senão depois de empapar a terra, de a fecundar e fazer germinar, para que dê semente ao semeador e pão para comer, o mesmo sucede à palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, sem ter realizado a minha vontade, e sem cumprir a sua missão. Sim, saireis radiantes de alegria e sereis reconduzidos em paz à vossa casa. Montanhas e colinas irromperão a cantar diante de vós, e todas as árvores do campo vos aplaudirão. Em vez das silvas, crescerão os ciprestes. Em vez das ortigas, crescerá a murta. Isto será um título de glória para o Senhor e um sinal eterno que jamais perecerá. Isaías 56. Eis o que diz o Senhor: respeitai o direito, praticai a justiça, porque a minha salvação está mesmo a chegar e a minha vitória prestes a aparecer. Feliz o homem que assim procede, e o mortal que assim atua com firmeza, que guarda o sábado sem o profanar e conserva as suas mãos limpas de toda a obra má. Não diga o estrangeiro que se converteu ao Senhor: o Senhor me excluirá do seu povo. E não diga o eunuco: eu sou apenas um lenho seco. Eis com efeito o que diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, que escolheram o que me é agradável e se afeiçoaram à minha aliança, dar-lhes-ei no meu templo e dentro das minhas muralhas um monumento e um nome mais valioso que os filhos e as filhas. Dar-lhes-ei um nome eterno que não perecerá. Quanto aos estrangeiros que se convertem ao Senhor, para o servirem e amarem e serem seus servos, se guardarem o sábado sem o profanar e forem fiéis à minha aliança, hei de conduzi-los ao meu santo monte, hei de cumulá-los de alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e sacrifícios ser-me-ão agradáveis sobre o meu altar, porque a minha casa é casa de oração, e assim será para todos os povos. Oráculo do Senhor Deus, que reúne os exilados de Israel. Hei de reunir ainda outros aos que já foram reunidos. Feras dos campos, vinde comer, e vós, todas as feras da selva. Os guardas estão todos cegos, nada veem. São cães mudos, incapazes de ladrar, deitam-se a ressonar e só gostam de dormir. São cães vorazes, insaciáveis, e são estes os pastores. Eles nada compreendem. Cada qual segue o seu caminho e busca o seu interesse do primeiro ao último. Vinde, vou buscar vinho, embebedemo-nos com licor. Amanhã será como hoje,
pois haverá sempre em abundância. Ezequiel 16. Foi-me dirigida a palavra do Senhor nestes termos: Filho de homem, dá a conhecer a Jerusalém as suas abominações e diz: Assim fala o Senhor Deus a Jerusalém: Pelas tuas origens e pelo teu nascimento, és da terra do Cananeu. O teu pai era amorreu e a tua mãe hitita. No dia em que nasceste, não te cortaram o cordão umbilical, não foste lavada em água para seres purificada, não te friccionaram com sal nem te envolveram em faixas. Nenhum olhar teve piedade de ti para te fazer uma só destas coisas, por compaixão de ti. Mas deitaram-te em campo aberto, por repugnância de ti, no dia em que nasceste. Passei então junto de ti e vi que te agitavas em teu sangue. E disse-te: Vive em teu sangue. Fiz-te crescer como a erva dos campos, e ficaste grande e cresceste, adquiriste uma beleza perfeita. Os teus seios formaram-se e chegaste à puberdade. Mas tu estavas nua, completamente nua. Então passei de novo perto de ti e vi-te. E eis que o teu tempo era o tempo dos amores. Estendi sobre ti a ponta do meu manto e cobri a tua nudez. Fiz então um juramento e estabeleci contigo uma aliança, oráculo do Senhor Deus. E ficaste a ser minha. Banhei-te em água, lavei o sangue que te cobria e ungi-te com azeite. Vesti-te com vestes bordadas, calcei-te sandálias de cabedal fino, cingi-te a cabeça com um véu de linho e cobri-te de seda. Ornei-te de joias, pus-te braceletes nos pulsos e um colar ao pescoço. Coloquei-te um anel no nariz, brincos nas orelhas e uma coroa de ouro na cabeça. Ficaste assim ornada de ouro e prata. O teu vestido era de linho fino, de seda e recamado de bordados. Como alimento, tinhas a flor de farinha, o mel e o azeite. Tornaste-te extraordinariamente bela e chegaste à dignidade real. O teu nome espalhou-se entre as nações graças à tua beleza, porque ela era perfeita por causa do esplendor de que eu te havia adornado. Oráculo do Senhor Deus. Mas tu confiaste na tua beleza. Serviste-te da tua fama para te prostituires com os que passavam. Tomaste as tuas vestes e com elas fizeste lugares altos de ricas cores e lá em cima te prostituíste como nunca se fez nem se fará. Tomaste as tuas joias, feitas com o meu ouro e com a minha prata, e com elas fizeste imagens de homens para te prostituires com eles. Tomaste as tuas vestes bordadas e cobriste-as, e diante delas colocaste o meu azeite e o meu incenso. E o pão que eu te dei, a flor de farinha, o azeite e o mel com que te alimentavas, ofereceste-os como odor agradável a elas, oráculo do Senhor Deus. Tomaste os teus filhos e as tuas filhas que me tinhas gerado e sacrificaste-lhes como alimento. Não era porventura tudo isto prostituição? Imolaste os meus filhos e entregaste-os, fazendo-os passar pelo fogo em honra delas. E não te lembraste do dia da tua juventude, em todas as tuas prostituições e práticas abomináveis, do tempo em que estavas nua, agitando-te no teu sangue. Depois de todas as tuas iniquidades, ai de ti, oráculo do Senhor Deus, sucedeu que construíste um sítio elevado e edificaste lugares altos em todas as praças. Fizeste um lugar alto à entrada de cada caminho e aí profanaste a tua beleza, entregando o teu corpo a todos os que passavam, multiplicando as tuas prostituições. Prostituíste-te com os egípcios, teus vizinhos, de corpo vigoroso. Para me irritar, multiplicaste as tuas prostituições. E então eu estendi a minha mão contra ti e racionei a tua alimentação. Entreguei-te à mercê das tuas inimigas, as filhas dos filisteus, que se envergonhavam da tua má conduta. Prostituíste-te com os assírios e não te satisfizeste. Prostituíste-te com eles, mas não te saciaste. Multiplicaste as tuas prostituições no país dos comerciantes, a Caldeia, e apesar de tudo, não te saciaste. Como poderei purificar o teu fraco coração, oráculo do Senhor Deus? Pois praticavas tudo isto, próprio de uma prostituta sem vergonha alguma. Quando construías um sítio à entrada de cada caminho e um lugar alto em todas as praças, não eras como as prostitutas que andavam à procura de salário? Eras a mulher adúltera que recebe os estrangeiros em lugar do seu marido. A todas as prostitutas se dá um presente. Tu, porém, é que deste a todos os teus amantes um presente. Pagaste-lhes para que viessem ter contigo de todas as partes, para se prostituírem contigo.
procedeste ao contrário das outras mulheres nas tuas prostituições. Tu é que procuravas quem se prostituísse contigo e ninguém corria atrás de ti. Eras tu que pagavas e ninguém te recompensava. Agias ao contrário das outras mulheres. Por conseguinte, tu, prostituta, ouve a palavra do Senhor. Assim fala o Senhor Deus. Porque descobriste a tua vergonha e revelaste a tua nudez nas tuas prostituições, diante dos teus amantes e de todos os teus ídolos abomináveis, e por causa do sangue dos teus filhos que lhes deste, por tudo isto quero juntar todos os teus amantes aos quais agradaste, e todos os que amaste e odiaste. Quero juntá-los de todos os lados contra ti. Vou descobrir a tua nudez diante deles, para que vejam a tua vergonha. Aplicar-te-ei o castigo das mulheres adúlteras e das sanguinárias. No meu furor e ciúme, entregar-te-ei à morte. Entregar-te-ei nas suas mãos, para que eles arrasem as tuas elevações e destruam os teus lugares altos. Despir-te-ão das tuas vestes, retirarão as tuas joias e deixar-te-ão completamente nua. Incitarão contra ti a multidão, hão de lapidar-te e perfurar-te com as suas espadas. Queimarão as tuas casas e farão justiça contra ti à vista de uma multidão de mulheres. Desse modo, porei termo às tuas prostituições e já não darás mais presentes a ninguém. Saciarei assim a minha ira contra ti. Retirar-se-á de ti o meu ciúme e depois sossegarei e a minha cólera cessará. Porque não te lembraste dos dias da tua juventude e porque não fizeste senão irritar-me em excesso, eis que eu, pela minha parte, farei cair a tua conduta sobre a tua cabeça, oráculo do Senhor Deus, e tu não cometerás mais infâmias com todas as tuas prostituições. Eis que todos os que citam provérbios dirão de ti: tal mãe, tal filha. Tu és bem a filha da tua mãe, que detestava o seu marido e os seus filhos. Tu és bem a irmã das tuas irmãs, que detestavam os seus maridos e os seus filhos. A vossa mãe era hitita, e o vosso pai a morreu. A tua irmã mais velha é a Samaria, que fica ao norte, com as suas filhas. A tua irmã mais nova, que fica ao sul, é Sodoma, com as suas filhas. Mas tu não seguiste apenas os seus caminhos, e não agiste apenas conforme as suas abominações. No teu modo de proceder, comportaste-te pior do que elas. Pela minha vida, diz o Senhor Deus, Sodoma, tua irmã e suas filhas não agiram como vós, tu e as tuas filhas. Eis em que consistiu o crime de Sodoma, tua irmã: orgulho, abundância de alimentos e insolência. Estas foram as faltas que cometeu e as de suas filhas. Não socorreram o pobre e o indigente. Pelo contrário, encheram-se de orgulho e praticaram coisas horríveis diante de mim, e por isso eu as fiz desaparecer como viste. A Samaria não cometeu metade dos teus pecados. Tu cometeste muito mais práticas abomináveis do que ela. Assim justificaste as tuas irmãs por todas as abominações que cometeste. Portanto, carrega tu também a tua desonra, tu que intercedeste pelas tuas irmãs. Por causa dos pecados, pelos quais te tornaste mais abominável do que elas são mais justas do que tu. Tu, portanto, cobre-te de confusão e carrega a tua desonra, uma vez que justificaste as tuas irmãs. Eu restabelecerei a sua situação, a situação de Sodoma e das suas filhas, a situação da Samaria e das suas filhas, e restabelecerei a tua situação no meio delas, para que carregues a tua desonra e te envergonhes por causa do que fizeste, para a consolação delas. A tua irmã Sodoma e as cidades de suas filhas voltarão ao seu primeiro estado. Também a Samaria, com suas filhas, voltará ao seu primeiro estado. E tu e as tuas filhas voltareis igualmente ao vosso primeiro estado. A tua irmã Sodoma não era objeto de comentários na tua boca nos teus dias de orgulho, antes da tua nudez ser posta a descoberto. Agora também tu és objeto de escárnio para as filhas de Edom e para todos os que estão à tua volta, e para as filhas dos filisteus que te insultam de perto. O teu opróbrio e as tuas abominações deverás carregá-las, oráculo do Senhor. Porque assim fala o Senhor Deus: procedi para contigo como tu procedeste para comigo, pois foste infiel ao juramento, quebrando a aliança. Eu, pelo contrário, lembrar-me-ei da aliança que fiz contigo no tempo da tua juventude, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Ao recordares a tua conduta, sentirás vergonha quando receberes as tuas irmãs, as que são mais velhas e as que são mais novas do que tu, pois eu dou-te-as como filhas, mas não em virtude da tua aliança.
Porque eu estabelecerei contigo a minha aliança, e então saberás que eu sou o Senhor, a fim de que te lembres de mim e sintas vergonha, e não abras mais a boca no meio da tua confusão, quando eu te perdoar tudo o que fizeste. Oráculo do Senhor Deus. Provérbios 13, 1-4. O filho sábio é fruto da correção paterna, mas o insolente não aceita a repreensão. O homem de bem comerá do fruto da sua boca, mas o apetite dos pérfidos alimenta-se de violência. Aquele que vigia a sua boca guarda a sua vida. O que é imponderado no falar busca a sua ruína. O preguiçoso cobiça, mas nada obtém. O desejo dos diligentes será satisfeito. Olá, bem-vindo a mais uma jornada do nosso podcast Mais 365. Se há capítulos da Bíblia que apetece reler vezes sem conta, os de hoje são certamente desses. Depois de tantos apelos à conversão, de denúncias, de advertências, a palavra de Deus apresenta-se como um convite cheio de ternura. Não um convite dirigido a alguns privilegiados, mas a todos aqueles que têm sede. Hoje, e aqui estou eu, mais um dia convosco, o Padre João Moita, das equipas Jovens Nossa Senhora, assistente do setor de Santarém. Como sempre, colocamos-nos na presença de Deus e caminhamos acompanhados por Nossa Senhora, mulher disponível à graça de Deus e atenta às necessidades dos seus filhos. O capítulo 55 de Isaías começa com uma imagem extraordinária. Dizia: Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às nascentes das águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Que convite inesperado. Partilho convosco que é difícil escutar estas palavras, de ir à nascente das águas especialmente, sem pensar no encontro de Jesus com a mulher samaritana. Junto ao poço, Jesus pede água, mas rapidamente conduz a conversa para uma sede mais profunda. Se conhecesses o dom de Deus, tu é que lhe pedirias e ele te daria água viva. A samaritana tinha ido ao poço procurar a água de cada dia, mas trazia dentro de si outras sedes, sede de amor, de dignidade, de verdade, de recomeço, de uma vida reconciliada. E Jesus não a condena por essa sede. Pelo contrário, ajuda a descobrir que o seu coração procurava, sem o saber, aquele que é a fonte da água viva. Talvez aconteça o mesmo conosco. Procuramos saciar-nos através do trabalho, do reconhecimento dos outros, dos afetos, das ocupações, das distrações ou até de um ativismo pastoral. Muitas destas realidades são boas e fazem parte da vida, mas nenhuma delas consegue responder à sede mais profunda do coração humano. Por isso a pergunta de Isaías continua tão atual: por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não alimenta e o fruto do vosso trabalho naquilo que não sacia? A fé cristã não consiste em fingir que não temos sede, consiste em aprender a levá-la à fonte certa. Talvez o Senhor nos pergunte hoje, como perguntou à samaritana: dá-me de beber. E ao mesmo tempo nos ofereça a água viva que só Ele pode dar. Vivemos num mundo onde quase tudo tem um preço. Habituámo-nos à lógica do mérito, da conquista, do eu consigo. Mas Deus apresenta a salvação como dom. Não se compra, não se merece, recebe-se. E reparemos, o convite é dirigido aos que têm sede. Talvez a primeira condição para acolher Deus seja precisamente reconhecer a nossa sede, de sentido, de paz, de perdão e de esperança. Quem pensa que já está plenamente saciado, dificilmente encontra e procura a água verdadeira, a água viva. Quanto tempo e energia investimos em coisas que prometem felicidade, mas deixam o coração vazio? O sucesso, a aprovação dos outros, a acumulação de bens, uma correria desenfreada e constante.
Tudo isso tem o seu lugar, mas nada disso pode ocupar o lugar de Deus. Depois, o profeta faz um apelo urgente. Procurai o Senhor enquanto se pode encontrar, invocai-o enquanto está perto. Não porque Deus queira esconder-se, mas porque o coração humano pode tornar-se distraído, adiar continuamente a conversão e habituar-se a viver sem Deus. E encontramos hoje uma das passagens mais conhecidas da Escritura. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Quantas vezes gostaríamos que Deus agisse segundo a nossa lógica? Mas Isaías recorda-nos que Deus vê mais longe. A fé é também aprender a confiar, quando nem tudo faz sentido aos nossos olhos. O Papa Leão XIV tem insistido que a esperança cristã nasce precisamente desta confiança. Deus trabalha silenciosamente na história, mesmo quando não conseguimos compreender todos os seus desígnios. O discípulo não é aquele que controla tudo, é aquele que permanece disponível à ação de Deus. O capítulo 55 termina com outra imagem belíssima. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para lá sem terem regado a terra, assim acontece à palavra que sai da minha boca, não voltará para mim sem ter produzido o seu efeito. Que consolação para quem semeia. Talvez para pais que rezam pelos filhos, para quem acompanha jovens e nem sempre vê frutos imediatos, para catequistas, visitadores de doentes, pessoas que servem discretamente nas nossas paróquias. A palavra de Deus trabalha muitas vezes no silêncio. Nem sempre vemos os resultados, mas ela nunca é estéril. No capítulo 56, Isaías alarga ainda mais o horizonte. A casa de Deus é apresentada como casa de oração para todos os povos. O coração de Deus é maior do que as nossas fronteiras. Há sempre lugar para mais alguém. A Igreja é chamada a refletir esta abertura, acolhendo sem perder a verdade do Evangelho. Ezequiel, no capítulo 16, traz-nos uma linguagem forte para recordar a infidelidade do povo, que tantas vezes esqueceu o amor primeiro de Deus. Mas mesmo diante da traição, a misericórdia divina continua a procurar o reencontro. Por fim, os provérbios lembram-nos que o preguiçoso deseja e nada obtém, mas os desejos do diligente são plenamente satisfeitos. A vida espiritual é dom, mas pede também uma resposta. Deus oferece a água viva, cabe-nos aproximar-nos da fonte. Talvez a palavra de hoje nos deixe estas perguntas. De que tenho realmente sede? Em que procuro alimentar o meu coração? E acredito que a palavra de Deus continua a produzir fruto, mesmo quando não vejo, porque o Senhor continua a repetir-nos hoje: vinde todos os que tendes sede. Rezemos juntos. Senhor, desperta em nós a sede de Ti. Livra-nos de procurar alimento naquilo que não sacia e ensina-nos a confiar na força da Tua palavra. Que o nosso coração permaneça aberto à Tua graça e disponível para acolher todos aqueles que colocas no nosso caminho. Nossa Senhora, conduz-nos sempre à fonte da verdadeira vida. Amém. Até amanhã. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 217. Um abraço em Cristo. Até amanhã.